Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora das Dores. Rogai por nós. Eu quero passar em todas essas leituras que nós escutamos na liturgia da palavra dessa missa. Eu quero começar pelo Evangelho segundo São João. Jesus, era festa da Páscoa dos judeus. Jesus então subiu a Jerusalém e ele foi ao lugar mais sagrado para os judeus. Que lugar era esse? Assim descubro que não estavam prestando atenção. Que lugar era esse para onde Jesus se dirigiu? O templo. Socorrer um padre, né? Foi ao templo de Jerusalém. Ele encontrou uma situação caótica. Estavam fazendo comércio dentro do templo, mas deixa eu explicar. O templo, chamado também de Salomão, o templo de Jerusalém, era o lugar mais sagrado para o povo de Deus. E escutem, o templo, embora fosse uma construção faraônica, uma construção esplendorosa, mas o templo, ele era muito mais do que uma construção. A carta aos Hebreus chega a dizer que o templo se esforçava para ser uma imagem do céu. Meus irmãos, Deus foi dizendo para Salomão como era que o templo deveria ser construído. Salomão, filho de Davi, foi o primeiro construtor do templo. Mas esse templo, existiram 3 templos, todos no mesmo lugar. O primeiro foi construído por Salomão, mas foi destruído por Nabucodonosor, por volta do ano 587 a.C. Nabucodonosor, que era babilônico, arrasou o templo, destruiu tudo, matou os sacerdotes, profetas, levou o resto do povo para a Babilônia. Mas 70 anos depois, Deus suscitou um outro rei chamado Ciro, e esse autorizou o povo a retornar para a Terra Santa, para Israel. Então nasceu de novo no coração do povo o desejo de reconstruir o templo. A façanha dessa vez foi de um homem chamado Esdras. Está tudo isso na Bíblia. Os catequistas, se lerem, vão saber. Acompanhado por um sacerdote chamado Neemias. Mas esse segundo templo, o segundo templo reconstruído, aquele de Salomão, não restou nada dele, não era igual no esplendor ao do templo construído por Salomão. Aí nasceu no coração do povo uma fé que um dia surgiria um homem que construiria o templo mais belo. Igual ao templo de Salomão, e olhe lá, se não mais majestoso do que o templo de Salomão. O povo começou a acreditar nisso. Foram séculos e séculos acreditando nisso. Aí surgiu um homem muito mau, que vocês já ouviram falar dele, chamado Herodes. Existiram vários Herodes, mas ao qual eu estou me referindo é aquele que mandou matar as crianças, porque ele queria mandar matar o Salvador.
Quem sabe que ali no pacote não vinha também um filho de Deus. Ele mandou matar todos os meninos menores de 2 anos de idade. Aí ele disse assim: então eu que vou construir esse templo que vocês tantos desejam. Porque ele queria, a todo custo, ser amigo dos judeus. Então eu vou agradá-los construindo um templo para eles. É nesse templo aqui que Jesus entra. Sabiam que o templo, ele era dividido, ele tinha áreas consagradas. Então, tinha a parte mais santa do templo, que se chamava Santo dos Santos. Sabe quem que entrava lá? Só o sumo sacerdote. O povão ficava numa outra área, e o povo que não era judeu, lembram que eu ensinei isso para quem está fazendo a catequese, que tinham aqueles que não eram de Israel, mas queriam se converter à fé, à religião de Moisés. Aí tinha um espaço do templo reservado somente para essas pessoas que vinham de fora, porque o povo de Israel tinha um pé atrás com quem não era de Israel. É tanto que as mulheres israelitas só podiam se casar com homens israelitas. Quando casavam com homens de fora da nação eleita, essa mulher ou o homem eram alvos de chacota, enfim. Então, é nessa área reservada ao povo pagão, digamos, que se realizava esse tipo de comércio. Olha, o que era vendido ali não era proibido, porque as pessoas precisavam dos animais, que eram as vítimas do sacrifício, para realizarem um ritual do sacrifício. Então, era justo que fossem vendidos, porque era oferecido a Deus um animal sem defeito. Então, se as pessoas trouxessem esses animais na viagem, podia ser que os animais poderiam ficar feridos e não se oferecia para Deus qualquer coisa. Por isso que o comércio era feito dentro do próprio templo. Mas sabe qual foi o problema? Não era o comércio pelo comércio, podiam vender. Por que que não faziam isso fora do templo, mas dentro do templo? Atrapalhava a oração. As pessoas não conseguiam rezar porque era um barulho. É isso que vai irritar Nosso Senhor. Nosso Senhor fez um chicote e botou todo mundo para correr. Virou as mesas dos cambistas. Se fosse hoje, acho que Jesus ia preso pelos ambientalistas, porque ele botou para fora também até os bois e chamou as pombas de isto. Tira isso daqui. Oh, não fala assim, Jesus. Às vezes nós que perdemos a fé, valorizamos muito mais um pet do que um ser humano. Veja que Nosso Senhor não está ligando para isso, põe para fora tanto os bois, até as pombas. Tirai isso daqui. A casa do meu Pai é casa de oração. Meus irmãos, alguém perguntou assim para Jesus: qual é o sinal que tu nos mostras para agir dessa maneira? Jesus respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Só depois da ressurreição que os discípulos vão entender essa palavra de Jesus. Ele não estava se referindo ao templo de Salomão. Ele estava se referindo ao templo do seu corpo. Agora vocês vão entender o que o padre quer dizer. Lembram que eu comecei a homilia dizendo que depois do templo de Salomão não houve mais um templo igual ao templo construído pelo filho de Davi, que era Salomão? E o povo cria que surgiria um templo esplendoroso, magnífico.
Herodes se apresentou dizendo que era ele quem concretizaria aquela idealização. Mas quem vai de verdade realizar essa façanha é o verdadeiro filho de Davi. Quando Davi quis construir um templo, Deus não permitiu, porque Davi tinha sujado as suas mãos no crime. Não vou contar aqui em detalhes, senão alongaremos mais a homilia. Mas o Senhor disse a Davi pelo profeta Natã: não serás tu a construir um templo para mim, será um descendente teu. Davi pensava que era o filho dele, Salomão. Olha aqui o descendente de Davi, nosso Senhor Jesus Cristo. Seria ele a construir esse verdadeiro templo. Esse verdadeiro templo. Por que que o templo era um lugar santo? Porque ali não só se oferecia sacrifícios, se adorava o verdadeiro Deus. Estão entendendo como no templo construído por Salomão, o culto era localizado? As pessoas faziam suas orações em casa, mas pelo menos uma vez na vida se deveria ir ao templo. Era lá o verdadeiro lugar da oração. Quem entrava no templo tinha aquela sensação de estar no paraíso, no céu. Mas o templo só era uma imagem da realidade, uma sombra das realidades futuras. Onde aprenderemos a adorar o verdadeiro Deus? Em Jesus Cristo nosso Senhor. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse à samaritana, infelizmente nesse ano não vamos escutar o evangelho da samaritana tão longo. Jesus disse para ela, porque a samaritana havia perguntado ao Senhor: Senhor, onde nós devemos adorar Deus? Em Jerusalém? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém. Nós, samaritanos, dizemos que é no Monte Garizim. Jesus disse: chegará o dia em que não se adorará a Deus nem em Jerusalém nem em Garizim, mas em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus estava profetizando aqui o culto católico, a celebração católica. Prestem bem atenção para vocês acompanharem a linha do raciocínio. Nosso Senhor construiu esse templo no Santíssimo Seio da Virgem Maria, no seio virginal, porque o templo, Elaine, do Senhor, o novo templo que suplanta o templo de Salomão, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, esse corpo santíssimo, no qual nós fomos salvos. Por isso que a nossa Santa Igreja, nossa não, ela não é nossa, é de Cristo. Por isso que a Santa Igreja Católica, nas Escrituras, ela é chamada de corpo de Cristo. E Jesus só tem um corpo, e nós somos membros desse corpo. E esse corpo se faz Eucaristia nessa mesa, chamada altar. Destruir este templo, passou o culto velho, o culto antigo, dos sacrifícios de animais, tudo isso passou. Agora esse templo vai ser substituído pelo verdadeiro templo, que é Cristo, e que tem a igreja como seu corpo. Por isso a Igreja Católica é o novo templo de Deus. Não tenham medo de dizer isso. E o verdadeiro sacrifício não é mais dos animais, é do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. Jesus estava falando da sua ressurreição. No primeiro dia ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressurgiria. Estão entendendo por que na Semana Santa, os 3 últimos dias são os mais importantes para nós católicos? Sexta-feira da Paixão, Sábado Santo e Domingo de Páscoa, que começa com a vigília, naquela noite de sábado,
para domingo. Meus irmãos, é por isso que vocês têm que vir à igreja todo domingo para a Santa Missa. Jesus exaltou esse dia aqui na terra. Nós ouviremos durante o tempo pascal aquele salmo que diz no versículo 24, se referindo ao domingo: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Quando que eu vou conseguir convencer vocês? Não sou eu, é o Espírito de Deus quem tem que convencer vocês. Sabe por que hoje está um pouquinho melhor a participação? Porque tem ritos. Quero ver, depois que passar esses ritos, se vocês ainda vão vir na igreja. Os que já têm o costume, né? Eu sei que virão. Mas os que não têm, e os catequistas? Será se virão ainda? Depois dessa apresentação? São de igreja. Alguns de vocês estão aqui só porque têm uma obrigação. Eu conheço pessoas na nossa paróquia, só vem se for cantar, se for ler. Se não tiver nada, nenhuma obrigação, não vou à missa. Você não vem por devoção. Você vem, e desculpa falar, mas vou ter que dizer, o exibicionismo, que é pecado, vaidade. E Deus que vê o que é oculto, te dará recompensa. Mesmo se eu não tiver canto, se eu não tiver uma leitura para fazer, mas irei à Santa Missa. Amém, meus irmãos? Destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei. Jesus é o verdadeiro templo. O seu corpo é uma irracionalidade de cristãos que querem refazer o templo de Jerusalém. Oh, meu Deus! Vocês sabem quem aqui no Brasil inventou um tal de Templo de Salomão. Eu não vou citar o nome. Gente, mas precisa ser tonto e faltar neurônios e não entender nada que Nosso Senhor falou. Inclusive eu passei na frente desse templo, lá em São Paulo. Uma construção faraônica. Olha, as escrituras, na carta aos Hebreus é dito assim: outrora Deus nos falou pelos profetas. Nesses tempos que são os últimos, Deus nos falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então a gente não tem que esperar um outro Messias, um outro Cristo. Ou seja, eu querer reconstruir o templo de Salomão é dizer, olha, o Messias nunca veio. Eu querer me comportar, dona Lúcia, como os judeus, é dizer, Cristo ainda não veio. E os mentores do templo de Salomão, eu vou dizer uma coisa, mas não façam não. Vejam lá na televisão, na rede que é deles, né, na TV que é deles. Os líderes deles se vestem como rabinos. Coisa do Antigo Testamento. Eu tenho falado para vocês que estão fazendo a catequese de adultos, a maior dor de cabeça para os primeiros cristãos, a maior dor de cabeça veio de quem? Dos judaizantes, daqueles que queriam ser cristãos e judeus ao mesmo tempo. Vocês que estão estudando o catecismo da Igreja Católica, não façam do catecismo como fazem com a Bíblia. Deixar lá em cima do criado mudo só pegando poeira. Abram, leiam. Está lá. Nós já passamos por cima, Samuel. Aquela parte do catecismo que diz, não haverá outra revelação. A revelação plena foi em Jesus Cristo. Eu vou querer reconstruir o templo de Salomão? Brincadeira. Ficar guardando sábado. Assim, meus irmãos, eu vou para a primeira leitura do livro do Êxodo. Do Êxodo. Leitura do livro do Êxodo. As crianças leram muito bem, viu? No livro do Êxodo, o que é que o Senhor faz aqui? Por meio de Moisés, o Senhor transmite ao seu povo os seus mandamentos. É por isso que nós escutávamos no Salmo 18, a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado.
Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Que palavra é essa? É a Bíblia? Gente, se alguém disser que a Bíblia é a palavra de Deus, eu digo, volta para a catequese. Volta para a catequese. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas quem é a palavra de Deus? Está aqui. Nosso Senhor mandou escrever Bíblia? Me mostrem uma passagem que Jesus diz, olha, Ele mandou os discípulos, Rejane, pregar o Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e ensinai o que eu vos ensinei. Falou para a igreja, representada nos apóstolos. Ele não mandou assim, ide e escrevei a Bíblia. Porque hoje usam a Bíblia contra nós. Onde é que está na Bíblia? Eu já falei para vocês que estão fazendo catequese comigo. Ou vocês leem a Bíblia com o sentimento da igreja, ou vocês vão largar a igreja e vão para as trevas. Aí vocês completam. Viu? Meus irmãos, a palavra de Deus está aqui, ela se fez carne e habitou entre nós. Todos aqueles que pegaram a Bíblia e foram ler por conta própria estão divididos. Cada um crê ao seu modo. E não, eu creio, como dizia Santo Agostinho, eu não creria na Bíblia se não fosse a autoridade da Santa Igreja Católica. Aí a gente pega essa primeira leitura aqui do livro do Êxodo. Se você for imprudente, insensato, você já vai rejeitar as imagens dos santos aqui. Sabe por que o Senhor Deus entregou esses mandamentos? Ele entregou, dona Jocely, logo que o povo de Deus saiu do Egito. Sabem quantos anos o povo de Deus ficou no Egito? 400 anos. Ali nasceu o neto, o bisneto, o tataraneto. Uma geração passou, veio outra 400 anos. Aqui o Brasil tem quanto tempo? 500 e poucos anos, né? O povo de Deus ficou 400 anos no Egito. O Egito, na Bíblia, é a terra do pecado, do mal. Por isso que Nosso Senhor, quando é criança, Ele é levado por Maria Santíssima e o casto São José para o Egito, porque é aquele que vence o pecado. Lá eles aprenderam tudo que não prestava. Idolatria, porque o Egito não acreditava no verdadeiro Deus, isso que é idolatria. Trocar o Criador pela criatura. Esses aqui não nos desviam de Deus. Pelo contrário, são exemplo para nós de como se serve a Deus. Então, isso aqui não é idolatria. O povo do pecado do Egito mentia, tinha mais de uma mulher, eram cobiçosos, avarentos, por isso que o Senhor entrega esses mandamentos. Olha, é assim que deve ser. Então, qual é a primeira coisa que o Senhor diz? A raiz de todos os pecados, a idolatria. Por que que o Senhor diz, não farás para ti imagens de escultura e não te prostrarás diante delas para adorar como Deus? É porque no Egito estava cheia de imagens horríveis, de deuses. Imagens que representavam divindades que estavam nos ares, não no céu, nos ares, aqui na terra e embaixo da terra. Quando o Senhor falou isso, Ele não estava falando das imagens. É tanto que depois, dona Lúcia, o Criador, o Senhor que fala isso aqui, manda Moisés fazer imagens de anjos, de querubins. Ou seja, Deus não estava condenando todas as imagens, Elaine. Ele aqui, na primeira leitura, Ele está condenando as imagens dos ídolos. Uma imagem que realmente eu pego e digo, isso aqui é o meu Deus. Quebra o Buda lá da tua casa, que ele é um ídolo. Quebra o carrancuda, sabe o que é o carrancuda? Acho que é carrancuda. Eu já vi em muitas casas, não aqui. É aquele bichão feio dos dentes enormes, com a boca aberta, já viram? Diz que é para espantar maus olhados. Isso aí que tu tem que quebrar, jogar fora. Não as imagens dos santos, meu Deus. O diabo tem medo delas. O diabo gosta do Buda e do carrancuda. E não das imagens da Santíssima Virgem Maria. Estão entendendo? O Deus que condenou aqui os ídolos vai mandar Moisés e Salomão também fazer imagens.
de anjos. Meu Deus, se nós somos maiores do que os anjos, porque o Verbo se fez carne, se fez homem, e vocês que estão fazendo a catequese comigo lembram que o ciúme do diabo foi porque o Filho de Deus quis se fazer homem sem deixar de ser Deus, ele não quis se fazer anjo, ele não veio para se ocupar com anjos, ele veio para se ocupar conosco, por isso que agora o homem é maior do que os anjos. Se pode fazer imagens de anjos, por que eu não vou poder fazer imagens dos servos de Deus? Não, se alguém de outra religião disser para vocês, sim, o Senhor mandou fazer imagem, não para adorar. Meu irmão, e quem te disse que nós adoramos? Pelo contrário, todos os santos são modelo de serviço a Deus, de entrega a Deus. Vejam aqui na primeira leitura, o Criador também, o Senhor Deus diz, olha aqui, uma coisa que já passou. Escutem, no versículo 8. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor teu Deus. O povo de Deus, desde quando ouviu o Senhor dizer isso no 2º mandamento, no 3º mandamento, o povo de Deus era fiel ao sábado. Fidelíssimos. Nisso aí eles são exemplos para nós, viu? O povo de Deus é exemplo para nós em guardar o sábado. É tanto que quando o povo começou a prevaricar, a não guardar mais o sábado, eles reconheceram que os castigos que vinham justamente por eles não estarem mais guardando o sábado. Leiam lá 1º e 2º Macabeus. Deus mesmo vai dizer, vocês me roubaram o sábado, por isso castigos virão sobre vocês. Mas passou, para nós sábado passou. Por quê? Nós não somos judeus, somos cristãos, redimidos por Cristo. A nova criação. Por que, Marlon, que o sábado era o dia santo dos judeus? Porque foi o dia que Deus contemplou toda a sua obra. Mas aquela criação que o Senhor concluiu e contemplou no 7º dia, foi manchada pelo pecado. O Senhor recriou tudo, fez uma nova criação através da sua cruz e da sua ressurreição. Por isso que nós católicos guardamos o domingo e não sábado. Nesse ano, na noite de Páscoa, escutaremos, se não me equivoco, o Evangelho de São Marcos. Bem no início do Evangelho é dito assim, passado o sábado, bem de madrugada do domingo, Maria Madalena foi ao túmulo. O sábado passou. Então, nós não vamos nos dedicar ao sábado como nos dedicamos ao domingo. Mas aprendamos com esse povo. Olha aí, eles são exemplo de guardar o sábado. Peguem tudo isso aqui e transfiram para o domingo. Eu vou repetir, lembra-te de santificar o dia de domingo. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos, mas no domingo, que é o 1º dia da semana e o 8º dia, é dedicado ao Senhor teu Deus. O que significa a palavra domingo? Dia do Senhor, pertence a Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo. Olha, o Senhor Deus, se fosse hoje, ele ia ser preso, hein? Nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, e tudo o que eles contêm, mas no 7º dia ele descansou. O Senhor foi crucificado na sexta, e no domingo ele ressuscitou, recriando-nos. Então guarda o domingo, porque no domingo, vitorioso, ele ressurgiu, vencendo a morte. Se a gente entendesse esse mistério, a gente não faltava missa num domingo. Viu, meus irmãos? Amém? Vamos guardar esses mandamentos da lei de Deus, hein? Ixi, um silêncio sepulcral, né? Eu não quero me comprometer. Deixa eu vir, padre, só quando eu quiser. Tá bom. Você tem a liberdade para isso, né? Mas sabe qual será a consequência, hein? Tá bom, povo aqui da catequese? E para finalizar, a última leitura aqui, a segunda leitura.
da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram a sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Não tenham vergonha de usar essa imagem do Cristo crucificado. Esse símbolo lembra para nós o amor de Deus. O mundo zomba da cruz, nós não temos vergonha. Aqueles que se afastaram de nós, Dulce, todos esses que se afastaram de nós, renegaram a cruz. Renegaram. Por isso que se perderam, se dividiram, só falam em teologia da prosperidade, você vai se dar bem na vida, e muitos de nós incautos, atrás de algo que nos agrada, queremos ouvir algo que massageie o nosso ego, não vou para a católica. Por isso que nossos bancos vivem vazios. Mas sabe, esse esvaziamento da igreja também é sinal de que ela é de Deus, não é do mundo. Não é do mundo. Viu? Realmente aqui estão aqueles que querem uma mensagem verdadeira e não corrompida. Bora maquiar um pouco a mensagem para ela não espantar tanto. Diz que um dia alguém veio para cá e eu falei algo que a pessoa não gostou. Minha vontade foi levantar e ir contra o padre. Não faça isso, pelo amor de Deus. Se não quer ouvir, vai para procurar as que te agradam. Ou então se retira, né? Mas não precisa rebater o que o padre está dizendo, que vai ficar feio, né? Imagine numa missa aí transmitida, senão daqui a pouco a gente tem aí 200 mil visualizações, hein? Não, o padre falou algo que eu não queria. Não vem brigar comigo. Vai brigar, né, Valderlan? Vai brigar com o catecismo da igreja. Viu? Sabe o que é isso que o padre falou? Isso é porque ele está lendo o catecismo, hein? Da igreja católica. Desde quando eu tinha 14 anos que eu leio o catecismo, hein? Então, meus irmãos, coragem, ânimo. Preguemos Cristo crucificado, loucura para esse mundo. Tira esse Cristo daqui, bora botar um ressuscitado. É o mundo que diz isso, hein? Não, escândalo para o mundo. Justamente o que queriam fazer com Cristo, né? Diz que a maldição se voltou contra o feiticeiro. Queriam suprimir a memória de Cristo. Vamos crucificá-lo para que o mundo não creia nele. Quem é que vai acreditar em um maldito? Porque quem era crucificado era maldito. E foi justamente assim que o mundo acreditou nele. É assim que até hoje a Igreja Católica, construída sobre a rocha de Pedro, se mantém firme. Porque acreditou na cruz de Cristo. E São Paulo, na segunda leitura, Nosso Senhor já tinha crucificado há anos, mas ele continua dizendo, pregamos Cristo crucificado. Loucura para o mundo, mas salvação para aqueles que creem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.